A filha do cantor João Gilberto conseguiu esta semana na Justiça a interdição do pai. A medida é permitida por lei quando a pessoa não tem condições de exercer atos da vida civil. João Gilberto, um dos criadores da Bossa Nova, está com a saúde debilitada. A decisão judicial permitiu à filha de João Gilberto, Bebel Gilberto, administrar os bens do pai por 120 dias. Durante o período da interdição, ela ficará responsável pelo patrimônio e as finanças do artista, hoje com 86 anos e sofrendo problemas de saúde. Quando a justiça decide interditar alguém, ela também deve nomear um curador, que pode ser cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, um representante de onde a pessoa possa estar internada ou até o Ministério Público. Neste caso, somente quando há doença mental grave e se ninguém da família for encontrado. No pedido de interdição é necessário que fique provada a incapacidade da pessoa maior de idade de assumir as consequências dos atos praticados no dia a dia. São duas as causas para que a Justiça autorize a interdição: a idade e motivos psicológicos, que podem incluir, por exemplo, doença ou dependência química. Bom, para falar mais sobre esse assunto conosco está aqui o advogado Otávio Abrantes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem do Gabriel, né, inclusive esse caso aí de um cantor muito famoso, que é o João Gilberto. Explica melhor para a gente o que é a interdição judicial, em que casos ela se dá, em que situações? A interdição judicial é um ato judicial que o juiz declara uma pessoa incapaz e, ao mesmo tempo, nomeia uma pessoa como responsável para praticar os atos civis que essa pessoa necessite. Como é que essa pessoa é indicada? Em que situações pode acontecer a interdição de uma pessoa? Geralmente, a regra é quando essa pessoa está com alguma deficiência ou uma doença ou interdição por droga, um drogado. Nesse caso, a justiça aceita a interdição. Essa interdição ela pode ser uma questão visual que o juiz detecte dentro daqueles documentos apresentados ou mediante o pedido ao comparecimento a uma junta médica, um laudo médico, que declara aquela pessoa incapaz de prática de atos civis. E quem é essa junta médica? É também da Justiça que analisa essa questão? Uma junta ou da Justiça ou nomeado pelo juiz. A interdição, ela acontece por um prazo determinado ou não? Em regra, não. Em regra, enquanto permanecer aquele ato. Se foi feita uma junta médica para declarar a interdição, deve ser feita uma nova junta médica para declarar a capacidade da prática dos atos civis. A gente sabe que um menor de idade, por exemplo, o tutor legal dele é o pai, necessariamente, sim, na maior parte dos casos, ou a mãe, né? E no caso, o interditado, ele fica semelhante a uma criança, a pessoa que é delegada aí para tomar as decisões por ele, fica mais ou menos nessa condição? Mais ou menos. O menor é um incapaz. E a interdição torna o maior incapaz. Então, similar. Quem tem a legitimidade para requerer uma interdição tem que ser parente? Não, não só parentes. O Ministério Público também tem essa capacidade, essa legitimidade. Tem que a questão, se detectada que uma pessoa precisa ser interditada, o Ministério Público pode requerer. Isso acontece também em vários casos. Em que casos? Explica pra gente, dá uns exemplos pra gente saber. Em que caso o Ministério Público, por exemplo, pode agir? Vê uma pessoa que pratica um crime, você percebe que aquela pessoa é incapaz, ela tem uma doença mental, ela é afetada de alguma maneira. Então a família não tem condições, o próprio Ministério Público, quando vai denunciar a pessoa, pede esse exame de sanidade mental e às vezes ocorre a interdição ali naquele momento. Caso de não haver um consenso entre a família, às vezes uma pessoa que precisa ser interditada tem vários filhos, vários parentes e eles não entram num acordo. Pode haver ações simultâneas na justiça para pedir essa interdição, o juiz vai analisar de que forma para eleger aquela pessoa que vai ficar responsável. A questão de várias ações vai ser decretada a competência de quem primeiro distribuiu a ação. Não quer dizer que aquele que distribuiu a ação será nomeado. O juiz vai analisar quem tem a melhor capacidade de gerir e praticar os atos e ser responsável pela pessoa que está sendo interditada. Há um critério, é um critério muito rigoroso, é um ato drástico você interditar uma pessoa, então o judiciário tem uma série de cautelas. Obedece rigorosamente, o Ministério Público participa dessa decisão, ele aponta, ele dá um parecer. Então, é uma decisão tomada com sabedoria e com cautela. E a pessoa que vai gerir aí essa situação, que vai ser responsável pelo interdito, ele tem que cumprir alguma regra, seguir algumas regras? Tem. A responsabilidade é muito grande. Em Brasília, vou citar o caso do Ministério Público daqui, ele acompanha, e realmente acompanha,
fiscaliza, você tem que prestar conta anualmente. O Ministério Público tem uma cartilha que indica como você deve prestar contas. Então, é acompanhado e é responsabilizado caso não pratique, não obedeça às regras estabelecidas. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Otávio Abrantes, que é advogado, conversou com a gente a respeito das regras e em que situações pode haver interdição de uma pessoa. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima.